Olá, Cineclube! Hoje o Cineclube Paraense vai fazer a seleção do seu melhor filme do ano de 2021 e vai fazer de uma forma bastante inventiva. Pela primeira vez aqui na região norte, o Cineclube Paraense, dentre cineclubes e associações, vai utilizar o método preferencial para escolher o melhor filme do ano de 2021. Isso é, o mesmo método que a Academia utiliza para selecionar o melhor filme dela. E nós vamos fazer essa apuração aqui juntos para que todos acompanhem esse método e aprendam também esse método, que é sempre dito como muito difícil, mas na verdade não é. Antes de continuar, é importante dizer o que é o método preferencial. É um método que a Academia utiliza já há mais de 10 anos e já utilizou no passado, e que busca dar preferência à importância que os jurados deram aos filmes, e não necessariamente à matemática. Portanto, o resultado pode ser o mesmo de uma somatória simples, feita por outros cineclubes e associações, mas pode ser diferente, porque aqui nós não vamos privilegiar a conta, apesar dela existir. Nós vamos privilegiar a importância. Então vamos começar. Vamos descobrir qual foi o melhor filme de 2021 para o Cineclube Paraense. E para isso, vamos começar a analisar as listas dos membros do Cineclube. O Cineclube recebeu o envio de 15 listas. Em cada uma delas, cada membro colocou 10 filmes de sua preferência, em ordem, do primeiro ao 10º, sendo que o primeiro é o seu filme favorito do ano. Em segundo, o seu segundo, o terceiro e assim por diante, até o 10º lugar. Então vamos à primeira lista, que foi enviada pelo membro do Cineclube, Alessandro Bahia. O Alessandro Bahia selecionou esses 10 filmes como sendo os seus favoritos do ano e colocou em primeiro lugar o filme Ataque dos Cães. Em seguida, Duna, A Última Floresta e assim por diante. Alex Barata selecionou o filme Marighella como seu filme favorito do ano e continua a lista com Cruella, Suk Suk e assim por diante. Carlos Lira colocou o filme First Call como o primeiro filme favorito do ano. Em seguida colocou Ataque dos Cães, Tempo e assim por diante. Dedé Mesquita selecionou Ataque dos Cães como filme favorito do ano. Em seguida selecionou Duna, de Denis Villeneuve, Annette, Tempo e assim por diante. João Ricardo Dias selecionou o filme Drive My Car como filme favorito do ano de 2021. E continuou a seleção com Labyrinth of Cinema, Capitu e o Capítulo e assim por diante. Nayana Cunha selecionou Duna como filme favorito e Ataque dos Cães em segundo lugar, Meu Pai em terceiro e assim por diante. Rogério Tavares foi de Ataque dos Cães como filme favorito, Duna em segundo, Um Lugar Silencioso 2 em terceiro e continuou a lista. Malone Cunha selecionou Deserto Particular como filme favorito de 2021, Agente Duplo do Chile em segundo lugar, Meu Pai em terceiro, Bela Vingança em quarto e assim por diante. Marcelo Flecha selecionou o musical Amor, Sublime Amor de Steven Spielberg como filme favorito do ano de 2021. Em seguida selecionou Quo Vadis Aida, depois Tempo de M. Night Shyamalan e assim por diante. Andréa Farias selecionou Ataque dos Cães como filme favorito de 2021, depois Quo Vadis Aida, Duna, Meu Pai e assim por diante. Vince Souza selecionou Duna como filme favorito do ano, Marighella em segundo, Um Lugar Silencioso 2 em terceiro e assim continuou a lista. Calil Souza selecionou A Lenda do Cavaleiro Verde como o melhor filme do ano de 2021. Ataque dos Cães veio em segundo, Meu Pai em terceiro, O Último Duelo em quarto e assim continuou. Deide Cunha também selecionou Ataque dos Cães em primeiro lugar, Duna em segundo, Meu Pai em terceiro, Bela Vingança em quarto e assim continuou. Tiago Couto selecionou Duna como o melhor filme de 2021, Ataque dos Cães em segundo, Meu Pai em terceiro, Tic Tic Boom em quarto e assim continua. E Dário Façanha, a última lista, selecionou Pieces of a Woman como o melhor filme do ano, Val como o segundo lugar,
A Mão de Deus em terceiro, Duna em quarto, e assim continuou a lista. Essas foram as 15 listas selecionadas. Antes de entrarmos na fase de apuração, nós precisamos sanear as listas. Portanto, temos que entrar na fase de saneamento. Sanear as listas é deixar as listas aptas à apuração. Nem todas as listas estão aptas à apuração. Ficou determinado no Cineclube Paraense neste ano que cada membro poderia enviar a lista contendo os filmes que desejasse. E isso não seria mexido nas listas individuais. Porém, para a apuração, para a lista do Cineclube, se verificaria alguns requisitos. O primeiro requisito era saber se o filme estreou no circuito comercial em Belém, ou no estado do Pará. Afinal de contas, nós somos o Cineclube Paraense. Ou, caso isso não tenha acontecido, tenha estreado no streaming oficial no circuito nacional. Portanto, que o filme tenha ficado apto ao espectador do estado do Pará. Se isso aconteceu durante o ano de 2021, o filme está apto a estar na lista. Se isso não aconteceu, o filme não está habilitado. E ele tem que deixar as listas na fase de saneamento. Ele não pode ser considerado a lista final. Então vamos fazer o saneamento das listas. A primeira lista saneada foi a lista do Alessandro Bahia, e ela apresentou um ok. Isso significa que todos os filmes colocados em lista pelo Alessandro estão aptos à apuração. A lista do Alex Barata também ganhou um ok. Todos os filmes colocados pelo Alex estão aptos à apuração. A lista do Carlos Lira ganhou uma observação, porque o sexto colocado não está apto à apuração. Portanto, ela teve que ser saneada, ficando a lista do Carlos Lira saneada da seguinte maneira. A lista da Dedé Mesquita foi ok, então está apta à apuração. A lista do João Ricardo Dias apresentou 4 incompatibilidades e teve que ser saneada, ficando apta para a apuração da seguinte maneira. A lista da Nayana Cunha não precisou ser mexida, está apta à apuração. O mesmo aconteceu com a lista do Rogério Tavares, apta à apuração. Está apta à apuração a lista de Malone Cunha. Também está apta a lista de Marcelo Flecha. A lista da Andréa Farias apresenta 2 incompatibilidades e, portanto, teve que ser saneada, estando apta a seguinte lista para a apuração. A lista de Vince Souza também está apta à apuração. A lista do Calil apresentou uma incompatibilidade e teve que ser saneada, ficando da seguinte forma, apta à apuração. A lista da Deide seguiu apta à apuração. E, por fim, a lista de Thiago Couto, apta à apuração. Perdão, por fim agora, a lista de Dário Façanha, que está apta à apuração. Tendo saneado as listas, vamos agora à fase de apuração. O total de listas recebidos é de 15 listas e o método preferencial exige que, para ser considerado o melhor filme, ele tem que figurar em primeiro lugar, tem que ter sido o preferido de metade das 15 listas, mais o primeiro número inteiro, isto é, metade mais 1. A metade de 15 é 7,5. E o primeiro número inteiro depois de 7,5 é o número 8. Portanto, 8 é o número decisivo. O filme que figurar em primeiro lugar em 8 listas será o melhor filme do ano de 2021. Vamos analisar, portanto, o que nós temos de primeiro lugar entre as 15 listas. Então, aqui está a primeira rodada de apuração. Como você vê, nós temos todos os filmes que foram citados em primeiro lugar em todas as 15 listas. Para que o filme seja escolhido o melhor filme do ano, ele tem que atingir o número 8, ou seja, a citação em 8 listas, que está marcado ali de vermelho. Vamos ver quantas citações teve cada filme. O filme mais citado foi Ataque dos Cães, que figurou em primeiro lugar em 5 listas. Em segundo lugar, ficou o filme Duna, que foi citado em primeiro lugar em 3 listas.
e o resto foi dissolvido entre Marighella, First Call, Labyrinth of Cinema, Deserto Particular, Amor Sublime Amor, A Lenda do Cavaleiro Verde e Pieces of a Woman. Portanto, na primeira rodada de apuração, nós não atingimos a preferência do Cineclube. Então, nós temos que seguir. Para seguir, nós temos que eliminar aquele filme que teve menor relevância, menor preferência para o Cineclube. Portanto, vamos eliminar os filmes que foram citados apenas uma única vez, em uma única lista. Portanto, aqueles filmes em que pese terem aparecido em primeiro lugar em uma lista, só apareceram nessa lista. Os filmes identificados assim foram 3. Labyrinth of Cinema, que foi citado apenas em primeiro lugar na lista do João Ricardo. A Lenda do Cavaleiro Verde, que foi citado apenas em primeiro lugar e nenhum lugar mais na lista do Khalil. E Pieces of a Woman, que figurou apenas na lista do Dario Fassani em primeiro lugar e não apareceu em nenhuma outra lista a mais. Retirando esses 3 filmes, vamos ordenar a lista desses membros. Vamos à lista do Khalil Souza. Nós retiramos, portanto, do primeiro lugar A Lenda do Cavaleiro Verde, porque o filme já está fora da competição. O segundo colocado na sua preferência foi Ataque dos Cães. E com a eliminação de A Lenda do Cavaleiro Verde, Ataque dos Cães passa a ser o filme número 1 para o Khalil, atingindo a primeira posição. Na lista do João Ricardo, nós eliminamos Labyrinth of Cinema. E, em segundo lugar, nós temos Chun-Sil Sortuda. O problema é que Chun-Sil Sortuda tem o mesmo vício de Labyrinth of Cinema. Ele foi citado apenas nessa lista por João Ricardo. Então, ele não consegue ingressar na lista, porque nós já retiramos da lista principal todos aqueles filmes que foram citados apenas uma vez. Portanto, na lista do João Ricardo, ascende ao primeiro lugar o filme Tempo, porque foi citado em várias listas e passa a ser o primeiro mencionado por João Ricardo. Na lista do Dario Fassani, o filme mais citado foi Pieces of a Woman, que foi eliminado, porque só aparece aqui. O segundo colocado também deve ser eliminado, assim como o terceiro, porque também sofrem do mesmo vício do primeiro. Foram citados apenas uma vez. O filme que ascende ao primeiro lugar é o filme Duna. Portanto, a lista de Dario Fassani passa a figurar com Duna em primeira posição. Dessa forma, após a reorganização, nós tivemos o ingresso de Tempo na lista que compete para brigar pelo melhor filme do ano. E a distribuição da pontuação é a seguinte. Ataque dos Cães ganha uma posição, passando de 5 para 6. E Duna ganha uma pontuação, passando de 3 para 4. E Tempo, que não havia nenhuma pontuação, passa a ganhar a primeira. Portanto, nesse momento, nós temos a liderança de Ataque dos Cães. Mas veja, ainda é insuficiente, porque são necessários 8 listas para que o filme seja escolhido como o melhor do ano. Dessa forma, nós temos que ir para a segunda rodada de apuração. Agora que você já conhece como funciona o sistema de apuração, vamos progredir a apuração de forma mais rápida e vamos eliminar o próximo filme. O próximo filme eliminado, que figurou em apenas 2 listas, com a posição mais distante do segundo colocado, o primeiro colocado, foi Amor Sublime Amor. Portanto, nós eliminamos Amor Sublime Amor da lista e vamos fazer a correção nas listas de origem. A primeira correção que se faz é na lista do Marcelo Flecha, eliminando Amor Sublime Amor e colocando em primeiro lugar Covades Aida. E a gente também tem que fazer a correção na lista do Alex Barata, porque lá Amor Sublime Amor ficou em 7º colocado. E a gente reorganiza para trazer para o 7º colocado o Intruso no Porão e organizar a sua lista. A partir de agora, a lista da segunda rodada funciona com a presença de Covades Aida no lugar de Amor Sublime Amor. E a pontuação se apresenta dessa forma. Ainda Ataque dos Cães tem 6 preferências em listas, mas não atingiu o número de 8. E Duna segue com 4 preferências.
Terceira rodada. O filme eliminado dessa vez é Marighella. E com a eliminação de Marighella, nós temos que reorganizar algumas listas. A primeira delas é a lista do Alex Barata, onde Marighella aparece em primeiro lugar. Assume, portanto, a liderança na lista dele o filme Cruella. A gente também tem que reorganizar a lista do Vince, porque lá o Marighella apareceu em segundo. E agora, eliminado, Um Lugar Silencioso segue para o segundo colocado. Dessa forma, na terceira rodada, nós temos a saída do filme Marighella e a entrada do filme Cruella. E a distribuição das pontuações é da seguinte forma. Ainda a quantidade de menções de nenhum filme foi suficiente para atingir o número decisivo de 8 listas. Quarta rodada. Vamos fazer a próxima eliminação. E a próxima eliminação é do filme que acabou de entrar. É o filme Cruella. Na eliminação do Cruella, a gente também tem que eliminá-lo do primeiro lugar da lista do Alex Barata. Cruella está sendo eliminado, caso você não tenha percebido, porque ele se apresenta apenas em 3 listas e nelas tem pontuação inferior aos demais. Portanto, Cruella é o filme, dentre os que estavam na lista de primeiros colocados, com menor preferência. Isso nos deixa em primeiro lugar na lista do Alex Barata o filme Suk Suk. Só que nós temos que observar que tanto Suk Suk quanto A Casa Gucci quanto A Última Floresta também apresentam menor preferência do que os que já constam na lista. E por isso, o primeiro lugar do filme da lista do Alex passa a ser o filme Deserto Particular. Então, esse passa a ser o seu primeiro colocado. Nós temos que retirar Cruella também da lista da Nayana, que é eliminado da 8ª posição. E também temos que retirar Cruella da lista do Thiago Couto, que também sai da 8ª posição. Por fim, nós temos que retirar o filme A Última Floresta da lista do Alessandro Bahia. Dessa forma, nós retiramos Cruella da lista da competitividade e, reorganizando os votos, nós temos dessa forma Ataque dos Cães com 6 preferências, Duna com 4 preferências e Deserto Particular com 2 preferências. First Call, Tempo e Covardes Aidá seguem com 1 preferência. Quinta rodada. A eliminação dessa vez será do filme que teve a menor preferência dentre os que estão na tela, que foi First Call. First Call eliminado, nós temos que reorganizar as suas listas, e ele aparece em 3 listas. A primeira lista é do Carlos Lira, onde ficou em primeiro colocado. A gente elimina First Call e passa ao primeiro colocado o filme Ataque dos Cães. A gente também tem que reorganizar a lista do Alessandro Bahia, onde First Call ficou em terceiro colocado. Eliminando First Call, nós temos Meu Pai para terceiro colocado e a lista segue. E, por fim, a terceira presença de First Call foi na lista de Malone Cunha, em que apareceu em último colocado. A gente deve eliminar, portanto, First Call dessa lista. Após a eliminação de First Call e readequação das menções, nós temos, ao final da 5ª rodada, o filme Ataque dos Cães atingindo 7 menções em listas. Duna, 4, Deserto Particular, 2, Tempo, 1 menção e Covardes Aidá, 1 menção. Vamos para a 6ª rodada de apuração, para ver que não é simples. O que parecia fácil não é fácil. O que parecia simples não é simples. Na 6ª rodada de apuração, nós temos que eliminar mais um filme. E nós temos como os 2 menos votados o filme Tempo e o filme Covardes Aidá. Mas o filme Tempo apareceu em 5 listas e o filme Covardes Aidá apareceu em 4. Portanto, a preferência dentre os que nós temos em tela menor é para Covardes Aidá. Então, nós temos que eliminar Covardes Aidá e vamos reorganizar as suas listas. A primeira lista é a lista do Marcelo Flecha, em que nós eliminamos o filme Covardes Aidá do primeiro colocado e assume a liderança da lista o filme Tempo. Na lista do Malone Cunha, o Covardes sai de 6º colocado, passando O Homem que Não Vendeu Sua Pele para a posição. Em seguida, nós retiramos da 2ª posição o filme da lista da Andrea, reorganizando da seguinte forma. E, por fim,
temos que reorganizar a lista do Dário Façanha, retirando de quinto colocado o filme Covardes Aida. E nós temos, dessa forma, o seguinte quadro. Ataque dos Cães com 7 menções em primeiro lugar, Duna com 4 menções em primeiro lugar, Deserto Particular com 2 menções e Tempo com 2 menções. Se você bem se lembrar, eram 15 listas e nós precisamos de 8 menções em primeiro lugar para ter o melhor filme do ano. As 15 listas estão aí marcadas. Dentre elas, esses 4 filmes figuram em primeiro, mas nós precisamos de 8 menções para que o filme seja escolhido. O mais perto está Ataque dos Cães, mas ainda não está decidido. Então, nós temos que seguir para a 8ª rodada de apuração. Vamos passar para a 8ª rodada de apuração. E nessa 8ª rodada de apuração, nós temos como os filmes menos votados o filme Deserto Particular e o filme Tempo. Só que Tempo tem 5 menções em listas, enquanto que Deserto Particular tem apenas 3. Portanto, nós eliminamos Deserto Particular. Ao eliminar Deserto Particular, nós temos que reorganizar algumas listas. A primeira lista é a lista da Diana, em que Deserto Particular sai da 5ª posição. Em seguida, nós reorganizamos a lista do Alex, em que Deserto Particular sai da 1ª posição. Mas se observarmos bem, o filme Um Intruso no Porão, o filme Ava, Marianne, Ayesha e Encanto não são mencionados em nenhuma outra lista, portanto não tem força para figurar perante Duna, Tempo e Ataque dos Cães. Então eles também são eliminados. E por fim, é eliminado da 1ª posição o filme Deserto Particular na lista do Malone. Se você notar, também se elimina Agente Duplo, porque isso é mencionado nessa lista. E aqui um ponto muito importante. Apesar de mencionado em muitas listas, o filme Meu Pai e Bela Vingança, eles também são eliminados. Isto por quê? Porque eles têm apenas uma menção em primeiro lugar a partir de agora. E enquanto que os filmes que nós já temos em tela têm, no mínimo, 2 menções, que é o caso do filme Tempo. Nessa hipótese, com a eliminação de Meu Pai e Bela Vingança, o primeiro lugar passa a ser ocupado por Duna. Dessa forma, reorganizando, ainda temos a lista do Marcelo Flecha, em que nós eliminamos Bela Vingança e Meu Pai, passando Duna para o segundo colocado. Meu Pai e Bela Vingança serão eliminados de diversas outras listas também, mas sem maior relevância para o resultado final. Dessa forma, nós temos com a reorganização Duna com 5 menções em primeiro lugar, Ataque dos Cães com 7 e Tempo com 3. Veja, nós já temos os 3 melhores filmes do ano de 2021. Ataque dos Cães, Duna e Tempo. O que precisa ser definido é a ordem. Vamos agora para a 9ª rodada. E aqui não tem muito o que pensar. O filme que tem que ser eliminado é o filme Tempo, porque só tem 2 menções. Para eliminar o filme Tempo, nós temos que reorganizar as listas em que o filme aparece. Para isso, nós vamos eliminar Tempo da lista do João Ricardo. E, por obviedade, eliminamos também a posição número 2, a 3 e a 4, porque são menos mencionadas do que Duna e do que Ataque dos Cães, que já constam na lista final. Dessa forma, a lista do João Ricardo é totalmente descartada. Nós eliminamos Tempo da lista também do Marcelo Flecha, fazendo com que Duna atinja a 1ª posição na sua lista. E, dessa forma, nós temos, reorganizando as listas, Duna com 6 menções em primeiro lugar e Ataque dos Cães com 7 menções em primeiro lugar. Você pode se perguntar, se são 15 listas, 6 mais 7 dá 13, 14, 15, faltam 2 listas. Cadê essas 2 listas que não estão marcadas em tela? Muito simples, é a lista do Alex e a lista do João Ricardo, que foram totalmente descartadas, porque se percorreu por toda a sua listagem e não se encontrou mais os filmes a se figurar no primeiro colocado. Dessa forma, nós chegamos na 10ª rodada e agora nós vamos concluir a apuração, porque não resta dúvida, nós temos
Ataque dos Cães mencionado em primeiro lugar em 7 listas e Duna mencionado em primeiro lugar em 6 listas. Como nós devemos eliminar aquele que teve a menor preferência, então nós temos que eliminar o filme Duna. E ao eliminar em Duna, nem precisamos fazer a apuração completa para saber quantas menções em primeiro lugar teve o filme Ataque dos Cães, porque basta fazer a correção da lista, por exemplo, do Thiago Couto, em que se elimina Duna do primeiro lugar e Ataque dos Cães já sobe para a primeira posição. Ao acontecer isso, Ataque dos Cães atinge um número mágico de 8 menções em primeiro lugar e é escolhido como o melhor filme de 2021 para o Cineclube Paraense. Bom, essa foi a lista final dos 10 melhores filmes do ano de 2021. Se você quer saber como eu cheguei nessa lista, basta ter acompanhado o vídeo e acompanhar a ordem de eliminação e aqueles filmes que foram tendo a maior preferência. Você nota, como eu falei no início, não é a matemática que é prestigiada, é a preferência. Filmes muito mencionados, como Meu Pai, não conseguiram ficar entre os 10. E filmes menos mencionados, como Marighella, estão presentes. Então, o que se prestigia no método preferencial é a preferência e não somatória de pontos. Espero que tenham gostado. Um abraço.